Olá pessoal, seja todo mundo aí bem-vindo ao Maya Linux. Nesse vídeo aqui a gente vai estar então colocando nosso primeiro elemento no nosso painel aqui de cima, beleza? A gente vai estar colocando então nosso primeiro elemento aqui no painel de cima. Bom, a gente vai estar colocando o menu, tá? Aquela partezinha do menu hambúrguer, né? Nos próximos vídeos a gente também vai estar colocando aqui talvez uma mensagem dizendo que é calculadora simples ou faz alguma coisa, alguma coisa desse tipo aqui, tá? Para resposta. Então, ao menu calculadora, quando ele estiver aberto e quando ele estiver fechado, beleza? Eu não vou implementar é, o menu para ser uma coisa funcional, mas eu vou deixar essa dica para aqueles que quiserem implementar isso na calculadora, para quem quiser treinar na linguagem Python, né? Para quem quiser ir treinando e criando e experimentando como é criar, basicamente aqui, tá? Vou deixar em aberto. Porém, de uma forma funcional, já aqui na nossa calculadora, na calculadora MayaCalc, beleza? Bom, vamos seguir aqui. Para isso, aqui dentro da calculadora mesmo, tá? Eu vou estar criando uma função. Vou estar criando uma função chamada menu calculadora. Para criar uma função, a gente viu então que a gente define com o nome def, é um nome, já é um nome reservado do Python, da programação em Python. Eu vou colocar aqui menu calculadora, dois pontos, beleza? E aqui eu vou passar um pass, beleza? Isso aí. Aqui eu poderia fazer da mesma forma como a gente viu lá em cima, dizer que ele não vai retornar nada, basicamente, tá? Mas eu também posso simplesmente não dizer nada, só criar a função aqui, beleza? Bom, uma das coisas aqui que a gente precisa ter em mente é em relação ao self. Esse self é necessário a gente ir passando para cada função que a gente tiver, pois em toda classe a gente consegue ter acesso à variável na qual a gente cria dentro das funções. E a gente consegue trabalhar muito bem essas variáveis. Então, dentro de qualquer função que a gente tiver, desde que a gente passe o self como parâmetro principal aqui dentro da função. Então, é recomendado que a cada função que a gente crie, a gente passe esse self, tá? Como é, referência também para criações de variáveis, tá? Até mesmo para poder chamar a função dentro de uma classe, tá? A gente precisa desse self, ok? Ou seja, para declarar uma função dentro aqui, eu precisaria do meu self para poder ter acesso à função dentro da minha classe, beleza? Então, self.menu calculadora. Agora, se eu não tivesse esse self, eu não conseguiria ter acesso ao menu calculadora, tá vendo? Ele não me deixa ter acesso. Então, para poder ter acesso, a gente digita o self.menu calculadora e aí a gente vai ter o acesso à calculadora, que é uma função que a gente está fazendo aqui, tá? Menu calculadora. Aqui dentro eu vou colocar então também o self para ficar tudo é, compatível e eu poder ter acesso à minha função em toda a parte do meu código, tá? Se eu tiver alguma coisa sobre mais painéis, né, para poder ter acesso realmente ao menu calculadora. Beleza. Primeira variável aqui, eu eu vou a gente precisa criar um botão, tá, aqui dentro, primeiramente. Um botão qualquer, tá? Para isso eu vou
definir o nome da variável que vai armazenar meu botão. Então, eu faço btn para saber que é um botão, de botão, né, ou de botão mesmo. E o nome dessa variável, né, que vai armazenar o botão. Nesse caso vai ser o menu. E eu vou fazer ele receber uma classe menu, quer dizer, uma classe de botão que já está dentro do modo tkinter, beleza? Para isso, então, só digito o BU aqui, já vai aparecer o button. Dentro dessa classe button, a gente precisa do master, tá? O master, né, aqui nesse caso aqui seria aonde, em qual painel, em qual janela eu tenho que inserir esse botão, tá? Eu quero inserir esse botão. Eu tenho a janela principal, eu tenho o painel main e o painel 2. Em qual desses que eu quero inserir esse botão? Eu quero inserir esse botão no painel 1, né? Vindo aqui o painel 1, que é o painel main, que eu estou recebendo por referência. Agora o painel main, ele está sendo armazenado na variável painel calculadora. Então eu preciso chamar o painel calculadora para poder armazenar esse botão, ok? Para inserir esse botão. Aqui então a gente vai colocar self.painel calculadora. Beleza. Só fazendo assim a gente já tem um botão já inserido. Porém, a gente precisa posicionar esse botão dentro do painel. Para isso, então aqui embaixo a gente vai estar colocando self.btn menu, vamos chamar o btn menu e vamos definir o local para ele. Eu vou usar o place para definir o local para esse meu botão, beleza? O place ele também serve para tipo relativo, tornar relativo também a posição na tela. A gente tem essa opção. A gente tem a opção de colocar o ícone ou o componente de forma absoluta na tela, beleza? Naquela posição fixa e fixar essa posição, basicamente, tá? É a forma na qual eu vou fazer aqui com vocês, basicamente, ok? Porque o tamanho está fixo, então eu já sei onde vai ficar as posições, beleza? E trabalhar com o valor relativo ao tamanho do frame, por exemplo, do painel ou da janela é mais complicado, porque a gente tem que calcular em porcentagem esse valor. E tornando o valor fixo por pixel não é preciso, né? A gente só tem que definir ali os pixels, o x e o y, aonde a gente quer que o botão fique, beleza? A gente também tem como definir o tamanho daquela posição que vai ser reservada para o nosso botão, ok? Para isso então, ponto, place, parênteses, fecha parênteses. Aqui eu vou colocar o tamanho do botão, a altura do botão, que nesse caso é 32 por 32, lembrando dos ícones aqui, beleza? 32 por 32, ó, todos eles são 32 por 32. Para poder aparecer o ícone, eu vou colocar então o mesmo tamanho. Beleza. Aqui eu vou digitar width 32, agora a altura. Na verdade aqui é entre aspas duplas. Beleza? Aqui a mesma coisa aqui para altura. Height entre aspas duplas. 32 para dizer, olha, 32 pixels. E agora a coordenada, as coordenadas desse meu botão, tá? Lembrando que a tela do programa é em 2D, então a gente tem coordenada do x e a gente tem a coordenada do y, ok? E eu vou dizer que eu quero o x a 5 pixels da esquerda para a direita e eu vou dizer que o y eu quero do topo ao top, do topo ao bottom. O bottom significa baixo, top significa cima. Então eu quero de cima para baixo
tá? Porque é assim que o painel, a janela aqui, ela é interpretada, tá? Ela é interpretada assim, ó, da seguinte forma. Aqui, tá? Esse ponto aqui é o ponto inicial. Aqui é o zero. Zero para x e zero para y. Aqui no tkinter, basicamente. Tá? Então, eu estou dizendo que eu quero 5 pixels no x e 5 pixels no y. Beleza? Nesse caso aqui ele vai descer. E se eu tivesse o x negativo, ele iria subir. Essa é a ideia basicamente aqui. Ok? Então, 5 pixels no y. Beleza. Vamos ver como é que ficou. Vamos dar um play aqui no nosso main. Por enquanto ele não mostrou absolutamente nada para nós aqui. Interessante. Bom, ok. Ahn, vamos ver por que ele não mostrou nada. Talvez seja porque não tem nenhum ícone ainda para ele mostrar. Tá, só pra saber então, eu vou colocar aqui um nome. E eu vou colocar aqui um M, tá? Entre aspas duplas, vou colocar um M. Só pra ver se o botão tá aparecendo. Ah, na verdade não ia aparecer. Porque a gente não tá chamando essa função no construtor. Beleza? Lembrando que o main ele executa a calculadora. Só que a calculadora que está sendo executada aqui, que a gente está chamando aqui, a gente está chamando apenas o construtor da calculadora, ok? Então somente o que tiver no construtor da calculadora é o que vai aparecer quando o programa abrir. E a gente não está chamando o menu calculadora aqui, beleza? Para a gente ver o menu da calculadora. Para isso, então a gente vem aqui embaixo aqui do primeiro painel, que é o painel que fica lá em cima, e vamos chamar então essa calculadora, esse menu da calculadora. Então, self ponto menu calculadora, tá? A gente abre parênteses e fecha parênteses para definir esse menu da calculadora. Beleza. Feito isso, agora é para aparecer um botão dentro desse painel. Então vamos executar aqui novamente e reparem que já apareceu para nós aqui um botão. Tá fazendo uma referência de botão aqui para nós, tá? Esse botão aqui ele é quadrado mesmo. Tá? A gente tem formas de fazer um botão mais trabalhado. Tá? Como fazer uma calculadora, por exemplo, mais trabalhada, como a do Windows, por exemplo, a gente pode estar utilizando outros tipos de forma de fazer programação aqui no Python. Tá? Que são formas mais refinadas, porém também são formas mais pesadas, tá? Para se fazer. A forma do tkinter é uma forma, eu digo bruta, porém é uma forma funcional e é uma forma leve, tá? De se ter um programa funcional aqui no Python, beleza? Mesmo fazendo um programa no tkinter, a gente consegue ter temas diferentes para cada janela do tkinter, tá? Basta a gente importar a biblioteca de temas do tkinter. Aqui eu não vou fazer isso, tá? Eu vou fazer da forma bruta mesmo, para vocês verem como é feito aqui na prática mesmo, assim, funcional, ok? Então aqui a gente já tem um botão. Agora, falta colocar, então, uma imagem nesse botão, né? A imagem do menu hambúrguer, beleza? O menu hambúrguer, ele tá aqui, ó, no 16x16, tá? A gente vai estar colocando essa imagem dentro do botão. Para isso a gente precisa ter acesso
a essa imagem, né? A gente precisa ter acesso a esse caminho e a essa imagem. Para isso, então a gente vai estar fazendo o seguinte. A gente tem duas imagens. A gente tem uma imagem na qual ele vai estar ligado e uma imagem quando ele vai estar desligado. Ou seja, quando eu apertar o botão, ele vai ligar e quando a gente apertar o botão, ele vai desligar, basicamente. Beleza? Ou vai dar algum sinal pra gente que a gente apertou naquele botão, de fato. Para isso, aqui em cima, a gente vai estar fazendo o seguinte. Vou estar criando aqui uma variável com self.img menu underline on, que é quando a imagem vai estar como se ela estivesse ativa. Para isso, então, a gente vai importar a imagem, vai pegar o caminho da imagem com a classe photoImage, tá? Aqui ela está pedindo, ela pede várias coisas, mas o que importa para a gente é o arquivo. E para pegar o arquivo, a gente já viu que é o file. A gente vai estar pegando o file, entre aspas duplas, o caminho. Nesse caso, ícones, barra 16 por 16, né, 16 por 16, que é o que está aqui, e o nome do arquivo em si, né, que é esse nome todo aqui, ok? Então eu vou estar digitando aqui, menu, underline, hambúrguer, 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 hambúrguer 16, ponto .png, tá? Uma vez tendo acesso a esse arquivo aqui, a gente pode já simplesmente colocar a imagem aqui dentro do componente do botão, beleza? Para ver como é que funciona, tá? Como é que a gente insere então essa imagem aqui dentro do botão? Com image, tá? A gente tem uma propriedade aqui chamada image, tá? Ó, a gente tem vários tipos, né? Esse justify aqui é para centralizar a imagem do texto lá dentro, alguma coisa desse tipo aí, entendeu? Dentro do botão. E a gente tem image. A gente digita image igual a self.img menu underline on, que é a imagem que a gente está pegando aqui em cima. Se a gente der, então, se a gente executar esse arquivo, olha só, a gente já tem uma imagem aqui no botão, beleza? Aqui pra gente, quando a gente for apertar o botão dessa calculadora, tá? A gente já tem um botão aqui, prontinho para ser executado, basicamente, ok? No próximo vídeo, eu vou estar explicando como a gente pode estar fazendo o efeito, então, tá? A função para esse botão, porque esse botão aqui, ele é um botão diferencial, tá? Ele é um botão que a gente chama de toggle, tá? Que é quando a gente aperta, ele vai nos dar, vai fazer uma função, quando a gente apertar de volta, ele vai retornar uma outra função. Ou seja, ele vai ficar ativando e desativando, tá? Ele ativa uma função e desativa outra função. Ativa uma função, desativa outra função. Beleza? Ele vai ficar nessa aí, o tempo todo sem parar. Sempre quando a gente quer fazer algo que ou é uma coisa ou é outra, a gente usa booleano para isso. E a gente vai estar criando então essa variável booleana para conseguir trabalhar melhor isso, ok? E a gente vai estar criando também uma variável, uma função, tá? A gente vai estar vendo como a gente pode atribuir uma função a isso, tá? Essa forma de trocar a imagem aqui dentro desse botão para nós, beleza? Então, até o próximo vídeo. Falou e fui. Tchau.